E aí, pessoal, tudo bem? Bom, nas últimas semanas eu passei para vocês um material sobre calor e temperatura para vocês estudarem. E agora nessa aula que eu estou gravando aqui eu vou explicar tudo isso que eu já passei para vocês, tá? Eu vou explicar agora, tá bom? Seguinte, já fica como primeira tarefa vocês copiarem, passarem pro caderno essa aula daqui, que eu tô passando aqui agora, passar essa aula pro caderno de vocês, tá? Então já é tarefa dessa semana passar essa aula aqui pro caderno, certo? Bom, vamos lá. Então, o que eu passei para vocês de texto foi sobre temperatura, sobre termômetros, sobre calor, e eu vou explicar tudo isso agora. Começando por temperatura. Bom, a temperatura é uma grandeza física que ela está associada com quente e frio, né? A temperatura da sala está quente, está frio. A temperatura de um ambiente, ela está associada com quente e frio. Isso é como a gente define a temperatura em um nível macroscópico, quente ou frio, né? Só que é claro que o quente e o frio a gente precisa sempre ter uma referência do que vai ser o quente e o que vai ser o frio. E como não é algo muito exato essa referência, a gente tem uma definição mais precisa, mais correta para temperatura, que é uma definição a nível microscópico, que é o seguinte, ó, a temperatura de um corpo ela está associada com a energia cinética desse corpo. Aqui, vamos só arrumar aqui. Com a energia cinética desse corpo, tá? Das partículas que compõem esse corpo. Então pensa o seguinte, ó, imagina que aqui eu tenho uma bacia com água quente e aqui eu tenho uma bacia com água fria, água gelada. As partículas de água na bacia com água quente, ela se agita muito mais do que as partículas de água na bacia de água fria. As partículas de água, as moléculas de água, né, numa bacia de água fria, elas se agitam muito menos do que na situação quando a água está quente. Tá? A energia cinética, lembra que eu falei, a energia cinética é a energia de movimento. Então, quanto maior for esse movimento, maior vai ser a energia cinética. E aí é assim que a gente define a temperatura. É dessa forma que a gente vai definir a temperatura. Ó. Em resumo, a temperatura de um corpo corresponde ao grau de agitação das moléculas ou das partículas que compõem esse corpo. Tá? Quanto mais agitados estão essas moléculas, essas partículas, maior vai ser a temperatura macroscópica desse corpo. Tá? Então, a gente define a temperatura em nível microscópico para explicar, então, a grandeza da temperatura, que é uma grandeza macroscópica, uma grandeza do corpo. Um corpo tem temperatura. E essa temperatura é, então, a agitação das moléculas que compõem esse corpo, é uma definição microscópica. Tá certo? Então, o seguinte, ó, nós vamos trabalhar com algumas unidades. Existem algumas unidades de medida para temperatura, que são chamadas escalas de temperatura. Isso eu já passei para vocês na tarefa passada, pesquisar elas e as principais e as que eu vou falar aqui na aula, tá? Que é a escala Celsius, que essa escala Celsius é a escala que a gente utiliza aqui no Brasil. E ela é usada em quase todo o mundo, menos nos países que não utilizam o Sistema Internacional de Unidades, mas a maior parte do mundo utiliza e usa a escala Celsius. A escala Celsius foi montada, ela foi criada por esse cara aqui, que é o astrônomo sueco Anders Celsius, tá? Esse cara aqui, ele criou essa escala em 1742. E aí nessa escala a gente lê sempre a temperatura em graus Celsius, tá? Outra escala que também é utilizada é a escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit, essa escala aqui, ela foi criada por Daniel Fahrenheit, que é esse cara aqui de baixo, é o alemão Daniel Fahrenheit, e ele criou essa escala, é uma escala diferente da escala Celsius, tá? E é usada em alguns países de língua inglesa, onde não se usa o sistema internacional, que é o caso dos Estados Unidos, tá? Estados Unidos
eles utilizam a escala Fahrenheit para medir a temperatura. Eles não utilizam a escala Celsius. Bom, a escala Fahrenheit ela tem algumas vantagens em algumas situações específicas. E talvez sejam essas situações que, por isso, ainda os Estados Unidos utilizam essa escala. Que é o seguinte, em países de clima frio, as temperaturas quase sempre assumem valores positivos na escala Fahrenheit. Enquanto na escala Celsius, a gente tem lá valores 0, menos 10 graus Celsius, que ainda pode ter lugares que tenham essa temperatura. Esses valores de temperaturas em Fahrenheit são positivos. Então, talvez essa seja uma vantagem de utilizar a escala Fahrenheit nesses países de clima frio. Outra vantagem é que tem uma pequena, se eu arredondar, né, se eu tenho um valor com vírgula e arredondar esse valor para um número inteiro, não vai variar muito a temperatura, tá? Que já é um pouco diferente da escala Celsius, né? Porque, por exemplo, a temperatura do corpo humano é aproximadamente 36,5 graus Celsius. E a gente já sabe que 37 a 38 graus Celsius já é uma temperatura muito acima para o corpo humano, que já é considerado febre, né? Então, é uma pequena variação aqui, se arredondar um pouquinho, já é uma grande variação de temperatura. Na escala Fahrenheit, isso não acontece, porque na escala Fahrenheit, a temperatura de febre é 100 graus Fahrenheit. Tá? Enquanto que a temperatura média do corpo humano vai de aproximadamente 97 graus Fahrenheit, aproximadamente isso. Tá? Então aqui já tem uma diferença maior, de 97 para 100 graus Fahrenheit, enquanto aqui, né, de 36, 37 para 38 é uma pequena diferença que já pode caracterizar febre ou não, enquanto na Fahrenheit a diferença é maior, né, uma diferença de 3 graus. Tá? Então essa poderia ainda ser considerada uma pequena vantagem desses países, talvez utilizar essa escala, mas isso, como atualmente a gente tem mais precisão nos termômetros, até que não faz tanta diferença assim, porque hoje em dia os termômetros têm mais precisão para dar a temperatura, né? Que naquela época não tinha isso, então naquela época ali 1600 por ali, aí já é a maior vantagem utilizar essa escala aqui, talvez, tá bom? Bom, então a gente tem duas escalas, a escala Celsius e a escala Fahrenheit, que são escalas de temperaturas, e agora a gente vai ver como fazer a conversão de unidades dessas duas escalas. Então imagina o seguinte, que eu tenho aqui dois termômetros que eu coloco numa sala, um termômetro em Celsius e outro em Fahrenheit. Como é que eu vou medir essas temperaturas, tá? Esses dois termômetros, eles se baseiam em duas medidas. Uma que é o 0 em Celsius, corresponde a 0 Celsius, que é o ponto de fusão, do gelo. O que é o ponto de fusão do gelo? O ponto de fusão do gelo é aquela temperatura a qual o gelo passa a ser água. E 100 graus Celsius é o ponto de ebulição da água, que é a temperatura que a água precisa estar para passar de líquido para vapor, tá? Então, quando é montado um termômetro, ele utiliza esses dois pontos aqui, o ponto de fusão do gelo e o ponto de ebulição da água. O termômetro em Celsius, a escala Celsius, foi montada de forma que o ponto de fusão do gelo correspondesse a 0 graus Celsius e o ponto de ebulição da água correspondesse a 100 graus Celsius, tá? Na escala Fahrenheit, esses pontos são diferentes. O 0 graus Celsius em Fahrenheit corresponde a 32 graus Fahrenheit e o 100 graus Celsius corresponde a 212 Fahrenheit. Se vocês pararem para ver, a diferença aqui de 212 para 32 é uma diferença de 180, enquanto a diferença na temperatura em Celsius é uma diferença de 100 graus.
Então, aqui já tem uma diferença nas duas escalas. Enquanto a diferença é 180, a outra diferença é 100 graus Celsius, tá bom?